Um paciente de 71 anos chegou no meu consultório orgulhoso. Doutora, estou malhando o pênis todo dia, religiosamente, há 6 meses. Quando eu examinei, o que encontrei me preocupou. Ele estava fazendo tudo certinho, com disciplina, com vontade, mas o corpo dele estava pagando um preço que ele nem imaginava. E o pior, ele achava que estava se ajudando. E olha, antes que você pense que eu sou contra malhar o pênis, não sou. Pelo contrário. No meu vídeo anterior sobre esse tema, eu mostrei exercícios que realmente funcionam e milhares de vocês assistiram e colocaram em prática. Fico muito feliz com isso. Mas acontece que uma dúvida começou a aparecer nos comentários, uma atrás da outra. Doutora, posso fazer todos os dias? E se eu fizer mais vezes por dia, o resultado vem mais rápido? Foi aí que eu percebi que precisava gravar esse vídeo com urgência. Meu nome é doutora Fernanda Arruda. Sou urologista com mais de 15 anos dedicados à saúde masculina aqui no Brasil, especialmente de homens acima dos 60. E hoje eu vou te mostrar com clareza o que realmente acontece no seu corpo quando você malha o pênis todos os dias. Tem coisa boa? Tem. Mas tem coisa que ninguém está te contando, e que pode fazer a diferença entre fortalecer o seu corpo ou prejudicar ele sem perceber. Fica comigo até o final, porque o que eu vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você cuida dessa parte tão importante da sua saúde. E me conta aqui nos comentários. Você já pratica algum exercício para o pênis? Quero saber como está sendo a sua experiência. Agora, antes de falar dos riscos, eu preciso ser justa. Porque malhar o pênis traz benefícios reais, e se você já começou a praticar, seu corpo provavelmente já está te agradecendo. Deixa eu te explicar o que acontece de bom nos primeiros dias. Quando você começa a fazer exercícios para o pênis de forma correta, a primeira coisa que acontece é o aumento da circulação sanguínea na região. É como abrir uma torneira que estava meio fechada há anos. O sangue passa a fluir com mais força para os corpos cavernosos, aqueles tecidos internos responsáveis pela ereção. E com mais sangue chegando, o tecido se oxigena melhor, se nutre melhor e começa a responder com mais firmeza. Muitos dos meus pacientes relatam que já nas primeiras 2 semanas percebem uma diferença. A ereção matinal volta com mais frequência, o pênis parece mais cheio mesmo em repouso e existe uma sensação de vitalidade que há tempos não sentiam. Isso é real, é fisiológico e é um ótimo sinal. Além disso, esses exercícios ativam o assoalho pélvico, aquele grupo de músculos que sustenta tudo lá embaixo. Com ele mais forte, você ganha mais controle sobre a ereção, sobre a ejaculação e até sobre a bexiga. É como reformar a fundação de uma casa. Tudo que está em cima funciona melhor. E tem mais. Quando você vê esses resultados, algo poderoso acontece na sua mente. A confiança volta. Você se sente mais vivo, mais presente, mais capaz. E isso transborda para o relacionamento, para o humor, para o dia a dia. Até aqui tudo maravilhoso, certo? Mas é exatamente nesse ponto que a maioria comete um erro perigoso. E é sobre isso que eu preciso te alertar agora. Se você já sentiu esses benefícios iniciais, comenta aqui embaixo o que mudou para você. Sua experiência pode ajudar outro homem que ainda está em dúvida. E é aqui que a maioria dos homens cai numa armadilha. Porque quando você começa a sentir os resultados, o pensamento natural é: se fazer um pouco funciona tão bem, fazer todos os dias deve ser ainda melhor. Parece lógico, né? Mas o seu corpo depois dos 60 não funciona assim. E eu vou te explicar exatamente por quê. Pensa comigo. Quando você vai na academia e treina o braço com peso, o que o instrutor fala? Descansa um dia antes de treinar o mesmo músculo. Porque o crescimento, o fortalecimento, não acontece durante o exercício. Acontece durante o descanso. É na recuperação que o tecido se repara, se fortalece e se adapta. Com o pênis é exatamente a mesma coisa. Os tecidos do pênis são delicados, especialmente depois dos 60. Quando você faz exercícios, está gerando microestímulos nesses tecidos. Em doses certas, isso é excelente. O corpo recebe o estímulo, descansa, se recupera e volta mais forte. Mas quando você não dá esse tempo de recuperação, quando força todo santo dia sem parar, o corpo não consegue acompanhar. E aqui está o problema que ninguém fala. Depois dos 60, a capacidade de regeneração do corpo é naturalmente mais lenta. O colágeno demora mais para se recompor. Os vasos sanguíneos são mais frágeis. Os nervos respondem com menos velocidade. Então aquilo que aos 30 anos talvez fosse tolerável, aos 65 ou 70 pode se tornar uma sobrecarga silenciosa. É como dirigir um carro clássico em estrada de terra todo dia sem revisão. Funciona por um tempo, mas por dentro o desgaste vai se acumulando, e quando o problema aparece, já está avançado. Mas como saber se você já passou do limite? O corpo sempre dá sinais. E é exatamente isso que vou te mostrar agora.
Me conta aqui nos comentários. Você pratica esses exercícios todo dia ou dá intervalo? Quero saber como você tem feito. Aquele paciente de 71 anos que eu mencionei no começo, ele estava sentindo alguns desses sinais há semanas, mas ignorou todos, achando que era normal, que fazia parte do processo. Não fazia, e eu não quero que aconteça o mesmo com você. Então presta muita atenção nos próximos minutos. O primeiro sinal é a dormência. Se depois de fazer os exercícios você percebe que a sensibilidade do pênis diminuiu, que o toque já não é o mesmo, isso é o corpo pedindo socorro. Significa que os nervos estão sendo sobrecarregados e precisam de descanso urgente. O segundo sinal é a dor. E eu não estou falando de um desconforto leve durante o exercício. Estou falando de uma dor que permanece depois, que aparece horas mais tarde ou que volta no dia seguinte. Qualquer dor persistente nessa região é um alerta vermelho que jamais deve ser ignorado. O terceiro sinal é o mais traiçoeiro de todos. As ereções começam a ficar mais fracas, não mais fortes. Você está malhando justamente para melhorar, mas percebe que está piorando. Isso acontece porque o tecido está inflamado, microlesionado, e em vez de se fortalecer, está se debilitando. É o oposto exato do que você queria. O quarto sinal é o aparecimento de manchas escuras ou roxas. Isso indica que pequenos vasos sanguíneos estão se rompendo. Pode parecer pouca coisa, mas com o tempo essas lesões podem formar tecido cicatricial interno, o que endurece o pênis de forma errada e pode levar a curvaturas anormais. E o quinto sinal é um inchaço que não deveria estar ali. Se após os exercícios você nota qualquer tipo de inchaço que demora a desaparecer, pare imediatamente. Se você se identificou com pelo menos um desses sinais, me fala aqui nos comentários. Sem vergonha nenhuma. Isso aqui é um espaço seguro e a sua experiência pode alertar outro homem. Mas olha, os sinais visíveis são só a superfície. O que me preocupa de verdade como urologista é o que está acontecendo por dentro, onde você não vê e não sente imediatamente. Estou falando da sua próstata e do seu assoalho pélvico. E o que vou te contar agora surpreende até médicos. Quando você malha o pênis todos os dias sem descanso, a região pélvica inteira entra em estado de tensão constante. O assoalho pélvico, aquele conjunto de músculos que sustenta a bexiga, a próstata e os órgãos sexuais, não consegue relaxar. E um músculo que nunca relaxa não é um músculo forte, é um músculo esgotado. Já recebi pacientes que vieram reclamando de jato de urina fraco, de gotejamento depois de urinar, de uma sensação estranha de peso na região. Quando investigamos, não era problema de próstata aumentada. Era um assoalho pélvico travado, hipertenso, de tanto ser exigido sem descanso. E o mais preocupante, eles não faziam ideia de que os exercícios estavam causando aquilo. Agora, sobre a próstata. Quando existe uma tensão crônica na região pélvica, a circulação ao redor da próstata fica comprometida. O sangue não flui como deveria. O líquido prostático pode começar a ficar estagnado, e essa estagnação cria um ambiente favorável para a inflamação. Com o tempo, isso pode evoluir para uma prostatite, que é a inflamação da próstata, trazendo dor, desconforto urinário e até febre em casos mais sérios. E olha, não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque a solução é simples. É só respeitar o tempo do seu corpo. Descanso não é preguiça, é inteligência. É deixar o corpo fazer a parte dele. Mas aí vem a pergunta que todo mundo me faz. Doutora, então quantas vezes por semana é o ideal? Existe um número certo? A resposta pode te surpreender. Me conta nos comentários, você já sentiu algum desconforto urinário e nunca associou aos exercícios? Isso é mais comum do que você imagina. Essa é de longe a pergunta que mais recebo nos comentários e nas consultas. Doutora, me dá um número. Quantas vezes por semana eu posso fazer? E eu entendo essa ansiedade. Porque quando ninguém te dá uma direção clara, você fica no escuro. Então agora eu vou te dar essa direção. Para homens acima dos 60, o que eu recomendo com base na minha experiência clínica e no que os estudos mostram é o seguinte: 3 vezes por semana, com um dia de descanso entre cada sessão. Isso dá ao corpo tempo suficiente para receber o estímulo, se recuperar e voltar mais forte. É o equilíbrio entre fazer o bastante para ter resultados e não ultrapassar o limite do corpo. Mas atenção, não é só sobre quantas vezes, é sobre como você faz. Cada sessão não precisa ser longa. Entre 10 e 15 minutos já é suficiente. Mais do que isso você está forçando. E forçar, como a gente já viu, não acelera resultado nenhum, só acelera problema. Outra coisa fundamental é a intensidade. Exercício para o pênis não é competição. Não existe troféu para quem aperta mais forte ou faz mais repetições. O movimento deve ser firme, sim, mas nunca a ponto de causar dor ou desconforto. Se doeu, você passou do ponto. Simples assim. E tem algo que quase ninguém fala.
O aquecimento. Antes de qualquer exercício, aqueça a região com uma toalha morna por 2 ou 3 minutos. Isso abre a circulação, prepara os tecidos e reduz muito o risco de lesão. Parece um detalhe pequeno, mas faz uma diferença enorme. Então, grava isso. 3 vezes por semana, 10 a 15 minutos, intensidade moderada, sempre com aquecimento. Essa é a fórmula que protege e fortalece ao mesmo tempo. Agora que você sabe a frequência certa, precisa saber quais exercícios realmente funcionam e são seguros. Porque fazer o exercício errado, mesmo na frequência certa, ainda pode te prejudicar. Me conta nos comentários, você já tinha uma rotina definida ou fazia sem um plano claro? A maioria dos homens que atendo não tinha, e isso faz toda a diferença. Agora vem a parte que eu sei que muitos de vocês estavam esperando desde o início. Os exercícios em si. Quais são seguros, como fazer do jeito certo e o que nunca, em hipótese nenhuma, você deve tentar. Presta atenção porque aqui um erro pode custar caro. O primeiro exercício é o Kegel masculino. Esse é o rei dos exercícios para a região pélvica. Você contrai o mesmo músculo que usaria para interromper o jato de urina. Segura por 5 segundos, relaxa por 5 segundos. Faz 10 repetições. 3 séries. Parece simples, mas o efeito é profundo. Fortalece o assoalho pélvico, melhora o controle da ereção, da ejaculação e até da bexiga. E o melhor, você pode fazer sentado, em pé, deitado, sem ninguém perceber. O segundo exercício é o alongamento suave. Com o pênis em estado de repouso, segure a cabeça com firmeza gentil e estique para frente, mantendo por 15 a 20 segundos. Depois repita para os lados e para baixo. Sem dor, sem força excessiva. Esse movimento ajuda a manter a elasticidade dos tecidos internos e favorece a circulação. 3 repetições para cada direção é suficiente. O terceiro exercício é a compressão na base. Com o pênis semi-ereto, forme um anel com o polegar e o indicador na base, e deslize suavemente em direção à glande com pressão moderada. Isso estimula o fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos. Faça de 10 a 15 repetições, sempre com lubrificante à base de água para evitar qualquer atrito na pele. Agora, o que nunca fazer. Nunca use pesos pendurados no pênis. Nunca use aparelhos caseiros improvisados. Nunca faça movimentos bruscos ou de torção. Essas práticas podem causar lesões gravíssimas, desde ruptura de vasos até a doença de Peyronie, que é a formação de placas fibrosas que curvam o pênis de forma permanente. Se esse vídeo está te ajudando a entender melhor como cuidar do seu corpo, comenta aqui embaixo qual desses 3 exercícios você vai começar a praticar. Eu leio todos os comentários. Antes de você sair desse vídeo, eu preciso te falar algo que vai além de exercício, de técnica e de frequência. Algo que depois de 15 anos de consultório eu considero o mais importante de tudo. E que talvez ninguém nunca tenha te dito. O seu corpo merece o seu cuidado. Não o cuidado de qualquer jeito, na pressa, no automático, mas um cuidado consciente, respeitoso, de quem entende que esse corpo já te trouxe até aqui, já te carregou por décadas, já enfrentou coisas que só você sabe. E ele ainda está aqui, funcionando, respondendo, pedindo apenas que você preste atenção nele. Muitos homens que atendo carregam uma culpa silenciosa. Sentem que cuidar dessa parte do corpo é algo errado, algo que não combina com a idade. Mas eu te digo com toda a segurança da minha experiência. Cuidar da sua saúde sexual é cuidar da sua saúde por inteiro. É cuidar do coração, da mente, da autoestima, da vontade de viver. Você não precisa ter o corpo dos 20 anos. Não precisa se comparar com ninguém. Precisa apenas respeitar o seu ritmo, seguir as orientações corretas e ter a consciência de que cada fase da vida tem a sua força, a sua beleza. Aquele paciente de 71 anos que eu mencionei no começo? Depois que ajustamos a frequência e a técnica, ele voltou ao consultório 3 meses depois com um sorriso que eu não tinha visto antes. Disse que não só o corpo melhorou, mas que ele se sentia dono de si mesmo de novo. Isso não tem preço. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Eu posto conteúdo toda semana pensado especialmente para homens que querem envelhecer com saúde, com força e com dignidade. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que você sabe que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários o que você aprendeu hoje que não sabia antes. Eu leio cada um e respondo sempre que posso. Um abraço da doutora Fernanda e nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se bem.